Livro? Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 14. Um homem no meio das sombras. Eu não estava realmente muito interessado em dinheiro. Eu e Darlene e nossos 2 filhos, Karen de 5 anos e David de 2, ainda morávamos num anexo do hotel de Lausanne, que tinha 4 cômodos. Entretanto, eu estava muito interessado na faceta da orientação divina que dizia respeito ao dinheiro. Parecia que estávamos sendo orientados no sentido de comprar o Maori. 4 meses depois de minha visita ao navio, enviei para lá nosso assessor administrativo, o Ali Wenge, para fazer o negócio com a companhia. Concordamos em dar uma entrada de $72.000 em 4 de setembro de 1973 e o restante em 30 dias. Imediatamente recebemos diversos incentivos. Um empresário inglês ligou-me para dizer que Deus estava lhe ordenando que fizesse alguma coisa pela Jocum. E a quantia que ele nos enviou era mais do que suficiente para darmos a entrada. Recebi um telefonema de Wally Wenge dizendo-me que a imprensa da Nova Zelândia estava publicando artigos sobre o fato de alguns jovens missionários declararem que Deus queria que comprassem um Maori. O que se passava é que o navio operara por muito tempo nas águas da Nova Zelândia e se tornara uma espécie de marco nacional, e o povo se mostrava interessado pelo nosso projeto. Daí a pouco, o país todo estava informado sobre nosso negócio. Sentíamos uma enorme confiança, e essa confiança parecia plenamente justificada devido ao sucesso que tínhamos experimentado anteriormente. E fizemos outras declarações à imprensa, afirmando que Deus não apenas fala a seu povo, mas também fornece todas as provisões necessárias. Os jornais adoraram tudo isso. Um deles estampou a seguinte manchete: Jovem afirma: Deus nos dará este navio. E então anunciamos que o navio zarparia para a Califórnia dali a um mês, quando vencia a segunda parcela do pagamento. E ele chegaria lá 2 meses depois, em meados de outubro. Eu estava na crista da onda. E por que não? Todos os dias recebíamos mais derramamentos. Outro voluntário para o trabalho, ou mais dinheiro, ou uma oferta especial. Certa companhia ofereceu-nos de graça a tinta necessária para pintarmos o Maori todo de branco. O decorador do Queen Elizabeth II ofereceu seus serviços de graça. Alguns agricultores nos ofereceram cereais e carne para darmos aos necessitados. E o mais importante oferecimento foi o de um executivo de Manila, que prometeu dar-nos o dinheiro para pagarmos a outra parcela do preço. A única dificuldade seria a permissão para o dinheiro sair das Filipinas. E as coisas iam acontecendo rapidamente. Achava-me numa roda viva para cuidar de tudo o que estava surgindo. Certo dia, senti que precisava diminuir o ritmo. Aliás, estava precisando passar uma semana a sós com Deus, jejuando e orando. E nessa semana, tudo mudou. Eu estava sentado, orando silenciosamente, com a Bíblia aberta em Hebreus. De repente, pareceu-me que as palavras dos versos 26 e 27
do capítulo 12 queriam saltar fora da página. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Tive a sensação de haver levado um murro na boca do estômago. Ah, não! Espero que isso não tenha relação com o navio. No dia seguinte, liguei para o nosso escritório da Califórnia, um pouco ansioso. Jim Dawson era o nosso administrador ali, já que ele e sua esposa Joy trabalhavam conosco em tempo integral. O que recebemos hoje para o navio? Indaguei. Nada, Loren. Muito estranho. O homem de Manila já conseguiu remeter o dinheiro de lá? Não havia nenhuma notícia das Filipinas. Bem estranho. Todos achávamos que tudo ia ser pura rotina. Sentia-me confuso. As palavras daquele texto de Hebreus tinham me atingido com toda a força. Talvez estivessem mesmo relacionados com o navio. E no restante da semana de oração, fiquei em luta com essa aparente advertência, mas nada estava muito claro. Talvez as coisas se esclarecessem mais na reunião que teríamos em Osaka, no Japão, na semana seguinte, e da qual participariam 93 dos líderes da Jocum. Já tínhamos tido boas experiências de recebimento de orientações de Deus em reuniões assim. E 2 semanas antes da data marcada para fazermos o pagamento final do navio, despedi-me de minha esposa e parti para Osaka, com uma parada em Seul, Coreia, que depois veio a tornar-se muito importante. Durante a viagem, eu ia pensando em como as reuniões anuais da liderança da Jocum tinham se tornado vitais para nós. Nos 13 anos de existência da organização, tínhamos nos desenvolvido muito e já éramos 200 missionários, provenientes de 15 países, cada um dirigindo uma base de operações autônoma e com financiamento próprio. Estávamos ligados uns aos outros pela amizade e pela mesma visão e chamada. Tendo uma obra assim descentralizada, a Jocum dependia de reuniões do tipo da que iríamos realizar em Osaka. Nosso relacionamento uns com os outros era o vínculo que nos mantinha unidos. E isso me deixava numa posição muito difícil, se é que aquela palavra abalar tivesse realmente de ser aplicada ao navio. Eu ficava tenso à ideia de ter de enfrentar os amigos para dizer-lhes que o navio estava ameaçado. Don Stephens, Jim e Joy Dawson, minha irmã Janice e seu marido Jimmy, Calaf e sua esposa Tapu estariam presentes, bem como centenas de outros amigos. E à medida que atravessava milhas e milhas aéreas, ia pensando o que talvez a advertência que receber em Hebreus não se referisse ao nosso navio. Aos poucos, minha confiança foi retomando. Quando cheguei a Seul, telefonei para o meu assessor, o Ali Wenge, na Nova Zelândia. Ele estava com uma atitude muito positiva e me assegurou que os 110 voluntários e a tripulação do navio, constituída de pessoas de 10 nações, estavam trabalhando ativamente no barco, limpando e polindo tudo, da proa à popa. Ótimo! Tenho certeza de que essa forte sensação de confiança foi a razão de eu ter ficado arrasado pelo estranho evento que se seguiu. No dia seguinte, bem cedo, pus-me a orar,
estendido sob o catre, quase rente ao chão. Daí a 3 dias estaria voando para Osaka, para a conferência. A data para o pagamento do navio seria dali a 10 dias. Procurei silenciar minha mente aos poucos e cada vez mais centralizar o pensamento em Jesus, rendendo-me a Ele, louvando-o, disposto a ouvir o que seu espírito quisesse colocar em minha mente. De repente, comecei a enxergar um quadro mental, ligeiramente parecido com a visão das ondas, que eu tivera 17 anos antes. Só que desta vez, a cena era terrível. Vi a mim mesmo diante de nossos líderes da Jocum, e lhes anunciava com grande exuberância: já temos o navio, Deus nos deu o dinheiro para o Maori. E todos gritavam de alegria, levantando os braços. Depois, subitamente, vi uma figura envolta em sombras, de pé à minha esquerda, sem que tivesse sido notado por nenhum de nós. Olhei mais atentamente para o seu rosto e percebi que estava sofrendo muito. Então compreendi tudo. Aquele era Jesus. Nós o estávamos ignorando totalmente. Estávamos felizes por causa de um navio, totalmente esquecidos do Senhor. Afundei o rosto na cama, querendo afastar aquela visão, sem contudo o conseguir. Oh Deus, perdoa-me. Tenho ficado com os olhos voltados para o navio que tu estás nos dando e os retirei de ti. Nós não merecemos. Não queremos roubar tua glória para dedicá-la a um objeto de metal. Chorei muito tempo, clamando a Deus, e afinal senti que Ele me ouvira e me perdoara. Mas eu sabia que não era só a minha atitude que precisava ser modificada. E, portanto, a mensagem que eu iria dar aos líderes da Jocum na segunda-feira em Osaka seria bastante séria. Precisávamos acertar tudo muito bem com Deus antes de começarmos a pensar em qualquer outra coisa. Esforcei-me para sorrir assim que desembarquei no aeroporto de Osaka. A cidade era a sede do Ministério de Calaf, e foram ele e sua esposa que me receberam no aeroporto. Ele não havia mudado muito, a não ser pelo fato de estar um pouco mais encorpado. Você está parecendo mais um rei tongano, disse-lhe, procurando esconder a tristeza que sentia. A esposa de Calaf era mais baixa que ele, muito bonita, e tinha cabelos pretos, anelados, e um sorriso tímido. Logo me conduziram para seu furgão, falando-me sobre o rústico hotel que haviam reservado para nossa conferência. Não é nada luxuoso, sabe, Loren? Explicou Calaf. Enquanto rodávamos para lá, íamos conversando sobre o trabalho deles ali. Seria minha imaginação ou Calaf estava um pouco menos despreocupado de quando o conhecera? Talvez fosse a idade. Quando eu o conhecera, havia 6 anos, ele era um esbelto jovem de 18 anos. Mas ele ia respondendo às minhas perguntas, falando entusiasticamente sobre seu trabalho com os estudantes universitários. Dissipei minhas primeiras impressões. Calaf parou o carro em frente a um hotelzinho de aparência espartana, em Otsu City, nos arredores de Osaka. Assim que entramos no saguão, meus amigos da Jocum vieram receber. Parecia que a disposição de cada pessoa ali era de muita alegria. E então guardei comigo o amargo segredo. Uma eficiente senhora japonesa deu-me um par de chinelos de plástico,
uma toalha e lençóis. E então subi a escada para ir ao quarto. Atirei as toalhas e lençóis na cama e me deitei. Não estava muito ansioso pela nossa primeira reunião à tarde. No segundo andar havia um salão de conferências, com 3 fileiras de cadeiras em semicírculo, onde nos reuniríamos. Acomodamo-nos nos lugares. Olhei para o aposento desprovido de outros acessórios e pensei: pelo menos não teremos nada para desviar nossa atenção. Levantei-me e todos os olhares se fixaram em mim, com certeza na expectativa das últimas notícias boas acerca do navio. Mas em vez de dar essas notícias, falei-lhes sobre a visão que eu tivera de Jesus no meio das sombras, com o rosto triste, enquanto adorávamos um objeto de metal. Na verdade, a história era muito simples. Deus realmente nos falara para comprarmos um navio. E por várias vezes ele confirmara a ordem, usando todos os métodos que conhecíamos para o discernimento de sua mensagem. Ele nos falara pelo princípio dos reis magos. Falara por versos das escrituras que pareciam saltar da página. Enviara dinheiro e pessoas capacitadas. E nos dera aquela convicção íntima. Mas havíamos errado na forma como havíamos seguido sua orientação. Havíamos desviado nossos olhos do doador para os fixarmos no presente dado por ele. A reação do grupo foi imediata e quase unânime. E foi a mesma reação que eu tivera deitado naquele catre em Seul. Alguns caíram de joelhos e outros se prostraram. Uma pessoa começou a chorar. E daí a instantes estávamos todos chorando, mulheres e homens. E naqueles 6 dias de reunião, nós nos reunimos não para nos regozijar pela aquisição de um navio, mas para confessar situações em que havíamos deixado de dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas, ou tínhamos roubado sua glória para nós. E as confissões continuavam a cada dia. Calaf foi um dos que falaram. Ele se ergueu com um semblante preocupado e contou sucintamente que estavam tendo problemas no relacionamento conjugal. Calaf Tapu tendo problemas? Indaguei a mim mesmo espantado. Calaf não entrou em detalhes e, com tudo aquilo que estava sendo posto a descoberto ali, não tive a oportunidade de conversar com ele a sós, para saber se poderia auxiliá-los em alguma coisa. E todos os dias íamos para aquele salão austero, sem adornos, esperando que o pesado sentimento de culpa se dissipasse. E a cada dia encontrávamos novas áreas de nossa vida onde havia necessidade de purificação. Parecia que a atmosfera do aposento estava tomada por uma dolorosa consciência da tremenda santidade de Deus. Começamos a sentir grandes falhas no grupo. A maior delas era o orgulho. Foi com grande horror que percebemos que estávamos começando a achar que nossa missão era o instrumento predileto de Deus, que éramos o grupo mais espiritual, que havíamos aprendido mais princípios de fé do que os outros e que tínhamos um canal especial de bênçãos. Enxergamos o fundo de nosso coração e foi uma visão repulsiva. Pela primeira vez na vida, tive um vislumbre de como será a sensação quando estivermos diante de Deus para sermos julgados. Nada havia que pudéssemos fazer a não ser apelar para a misericórdia dele.
No 7º dia de reuniões, estávamos cantando em voz suave, quando de repente sentimos pairar sobre nós uma profunda quietude e calma. Por um instinto especial do espírito, compreendemos que ele havia entrado naquele salão simples do 2º andar de um hotel em Osaka e removeu todo o senso de culpa. Sentimos-nos purificados, perdoados. Depois de alguns momentos de louvor, achei que ele iria falar alguma coisa sobre o navio, mas isso não aconteceu. Eu não sabia o que fazer. Só tinha esperanças de que nosso arrependimento ocorrera a tempo e que, se observássemos as prioridades certas e mantivéssemos os olhos sempre nele, em vez de fixá-los num mero instrumento, ele iria sanar o problema e dar-nos o navio. Mas tal não se deu. Chegou o dia do pagamento final do Maori. Liguei para o Ali na Nova Zelândia e disse-lhe o que estava acontecendo. Naturalmente, ele ficou tão espantado quanto nós. Pedi-lhe para tentar conseguir, com a companhia de navios, uma extensão para o prazo do pagamento. Ele me telefonou depois para comunicar que eles nos haviam concedido mais um mês, mas a tripulação teria que sair do navio e interromper os trabalhos de remodelação. Metade do pessoal iria voltar para sua casa, mas uns 60 iriam ficar ali, sendo hospedados por crentes de Wellington. Que tal levantarmos um empréstimo, Loren? Arriscou o Ali. 3 pessoas ofereceram-se para emprestar-nos o dinheiro para o navio. Mas ele mesmo não falava com muita convicção, e ambos sabíamos que na ocasião não seria certo aceitarmos um empréstimo. Nós manquejávamos quando saímos de Osaka e nos despedimos uns dos outros, voltando cada um para seu lugar de trabalho, em diversos pontos do mundo. Fui para a Califórnia, onde Darlene, que fora da Suíça para lá, me aguardava. Ela ficou tão pasmada com os últimos acontecimentos como todos nós. Tínhamos pensado em estar lá para receber o Maori quando ali aportasse. Então, de volta aos Estados Unidos, eu e Darlene começamos longos períodos de oração. És tu mesmo que estás fazendo tudo isso, Senhor? Perguntei várias e várias vezes. Porque Deus não tinha restaurado o nosso ministério do navio? Talvez ele ainda acertasse as coisas nas 3 semanas que faltavam para a nova data do vencimento do pagamento, que seria no dia 2 de novembro. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor está fazendo. E essa oração foi respondida. A revelação veio através de uma das pessoas que haviam estado na conferência de Osaka, Joy Dawson. Ela nos telefonou alguns dias depois. Loren, disse ela, eu estava lendo a história de Lázaro e li o trecho que diz que Jesus não foi curar seu amigo. Ele esperou que Lázaro morresse e depois ressuscitou. E nesse caso, a ressurreição dele trouxe mais glória para Deus do que sua cura. Senti os músculos do peito tensos. Loren, creio que Deus está falando a mesma coisa com a Jocum agora. Ele está nos dando uma escolha. Podemos ter a cura dessa situação do navio, mas se esperarmos pela ressurreição, a glória será maior. O mais difícil nisso tudo é que, se o navio morrer, um lado nosso vai morrer também. A nossa reputação. Mas quanto a mim, e a pequena parcela que represento na Jocum, prefiro esta alternativa.
Imediatamente tive a certeza de que o que Joy estava falando era verdade, e isso afastou de minha mente todas as outras coisas. Eu sabia qual era a decisão que eu deveria tomar naquele momento. Depois que desliguei o telefone, fui orar sozinho, mas a convicção foi se tornando cada vez mais forte para mim. Deus estava nos dando uma oportunidade de glorificarmos seu nome ainda mais, se deixássemos nosso sonho morrer para que ele pudesse ressuscitá-lo. Naturalmente, a primeira coisa que teria que morrer eram os planos feitos para o Maori. Morrer mesmo. E tínhamos que morrer com eles. Lembrando-me de tudo o que tinha sido publicado a nosso respeito nos jornais da Nova Zelândia, principalmente quando declaramos taxativamente que Deus iria dar-nos o navio. Achei que teria que aclarar algumas coisas com o povo daquele país. Talvez algumas pessoas sofressem um abalo em sua fé. Era bem possível que viessem a duvidar de que ele realmente fala a seu povo e lhe dá o que ele precisa. Então, escrevi uma carta a um jornal da Nova Zelândia, narrando como Deus nos orientara para comprarmos um navio, mas nós tínhamos agido erradamente, dando maior honra ao navio do que a Deus. A carta foi publicada. A reação foi imediata e bastante negativa, principalmente da parte de certos crentes que entendiam que havíamos feito afirmações muito presunçosas. O que eu poderia responder? Eu só sabia que um mês antes, desde que eu lera em Hebreus que Deus iria abalar o que poderia ser abalado, não havia entrado nenhum dólar para o navio. E, ao contrário do que acontecera nos 6 meses anteriores, não recebêramos nada do que havíamos pedido a Deus. Nem um só obreiro a mais, nem outra obra for iniciada. Nada. E o governo das Filipinas ainda se recusava a deixar que o dinheiro de nosso amigo saísse do país. E tudo isso acontecia sem que as pessoas implicadas soubessem o que estava se passando conosco. O fluxo dos acontecimentos havia mudado de curso, e só Deus poderia ter efetuado essa mudança. Os amáveis cavalheiros da companhia Union Steamship nos deram um novo prazo, uma semana. Aceitamos, porque não sabíamos como seria a ressurreição que Deus nos concederia. Mas o fim estava próximo. Era como ver um ente querido morrendo de uma doença incurável. Para piorar a situação, ainda estávamos com os 90 jovens que tinham vindo para Los Angeles, para ingressarem na escola que funcionaria no navio. Depois de dar alguns telefonemas, apresentei-lhes a alternativa de irem para o Havaí e se reunirem conosco ali para os estudos. Devo confessar que estava com o coração pesado quando saí de Los Angeles de avião com minha família, semanas depois, em direção ao Havaí. Ali chegando, quando deixava o aeroporto, rodando pela Avenida Pali, fiquei a pensar em como nossa visita, desta vez, era diferente. É verdade que o brilho do sol era o mesmo. As águas luminosas em torno de Diamond Head ainda eram as mesmas. As árvores com suas flores amarelas, rosas e brancas também não estavam diferentes. Não. A diferença estava dentro de mim. Nas outras vezes em que viera ao Havaí, estivera com sentimentos de alegre expectativa, de pôr em prática uma experiência nova, de encontrar-me com minha esposa
após um longo período de separação, de planejar uma escola nova, que seria diferente de todas as outras que conhecêramos até então. Daquela vez, estávamos indo ao Havaí para esperar. Saímos da rodovia e entramos em um acampamento em Kaneohe, do outro lado da ilha, em relação a Honolulu. Ao lado do estacionamento e de frente para a baía de Kaneohe, ficavam o refeitório, que era ao mesmo tempo sala de reuniões e a cozinha. Era no estacionamento que estava o telefone público, mas não um telefone de cabine. Era um aparelho de rua dentro de um orelhão de plástico, afixado a um poste baixo. Era o único que havia no acampamento. Sabia que teria que ir lá muitas vezes durante o período de espera, lutando para sair do pântano em que atoláramos por causa do problema do Maori. Eu e Dar e as crianças dirigimos-nos para os alojamentos, pequenas casinholas de madeira, em que a parte superior das paredes, cerca de 1/3 delas, era de tela. Não havia armários nem água encanada. Os banheiros ficavam em outra dependência. Era apenas um acampamento. Mas foi nesse cenário rústico que vivemos a mais espantosa experiência de orientação divina que tivemos até o presente momento.